Antes de passar na opinião da rapaziada, tem seleção olímpica também, tem uma polêmica que envolve o atacante Pedro do Flamengo, né? Uma situação de convocação para a Olimpíada, e eu quero saber a opinião de vocês sobre a situação do Pedro. Pedro, que o Flamengo se nega a liberar o jogador, mas ele está convocado pelo técnico André Jardine para a seleção olímpica. Como isso pode ser? Como o Boccaccio está de convidado hoje, pô, eu acho que todo mundo está querendo que ele comece a apresentar aqui a live, viu? Porque, está caindo demais aí, Bruno. Aí, tá sinistro. Vai perder o lugar, hein? Hoje eu não sei o que aconteceu, está sinistro aqui. Mas em relação à situação do Pedro, como é que se resolve isso? O Flamengo não quer liberar o jogador, mas a seleção olímpica quer levar o Pedro, e com certeza ele deve ter um sonho de disputar uma Olimpíada aí, né, Zico? No final, cara, o jogador é sempre o cara que é punido com essas coisas, entendeu? Porque isso mostra o grande relacionamento que existe entre o clube e a entidade, né? Porque, cara, isso é uma coisa que você tem que respeitar. O clube hoje a CBF não restitui nada aos clubes por terem os jogadores lá. Eu lembro que eu deixei de ser convocado quando vim para a Itália porque a audiência cobrava muito caro para poder eu voltar. Os clubes pagavam, tinham que pagar. A CBF tinha que pagar os clubes para poder ter os jogadores que jogavam no exterior. Então, você tem que pagar tudo, de luva, de salário, de 13º, inclui tudo. Então, hoje não paga nada, e muitos deles ainda voltam machucados. E quem é que é o prejuízo? É o clube, que sustenta ele durante o ano inteiro. E aí eu acho que deveria haver um bom entendimento, coisa que não há. É desnecessário, você sabendo que o clube não está satisfeito e você faz a convocação com o cara, sabendo que por lei você não pode, você se garante liberar. Isso aqui é o quê? É para jogar o clube contra a galera, né? Entendeu? Então, isso é uma pena. Aqui, os clubes têm um bom relacionamento com as entidades e tal. Aqui acho melhor assim, lá chamar 2 ou 3 e tal. Ou você para tudo, não para nada, está jogando as competições aí, todas elas estão sendo jogadas. Né? Com certeza. Então, eu acho uma pena isso, que no final o Pedro, que talvez possa estar querendo jogar uma Olimpíada, né, e acaba ficando no meio lá, nego empurra daqui, empurra de lá e tal. Então, essa coisa do autoritarismo vem daí, né? Não, vou convocar mesmo e tal, e pronto. Então, não existe isso, né? Eu acho lamentável que, num momento como esse, isso ainda venha acontecer. Com certeza, até porque os times europeus já se negaram a liberar jogadores também. E a sua opinião, Boccaccio? Então, é exatamente isso que eu ia falar. O PSG disse que não ia liberar o Neymar, e aí a CBF não convocou o Neymar. O Flamengo disse que não ia liberar o Pedro, e a CBF convocou o Pedro. Aí eu pergunto, o PSG está em outro patamar nesse relacionamento com a CBF? Deve ser, né? Porque a CBF não aceitar a solicitação do Flamengo é uma demonstração exatamente disso do que o Zico falou, que não existe uma relação entre a entidade e o clube, e não é à toa que essa semana os clubes se manifestaram com o interesse de ter uma liga independente para organizar o Campeonato Brasileiro. Algumas coisas seriam fáceis de serem resolvidas, por exemplo, para o campeonato, mas desde que o Zico jogava, que a gente fala que o calendário do futebol brasileiro é ruim. E estão aí, até hoje, esses atropelos dos clubes que são realmente os que investem, que pagam, que promovem a festa, sendo prejudicados pela seleção. A gente está tendo o caso dessa Copa América, são mais 9 rodadas que os jogadores não participam, desde as eliminatórias, que os jogadores principais dos clubes brasileiros não estão participando. O Zico falou de lesão. O Rodrigo Caio, por exemplo, que é do Flamengo, voltou lesionado. O Gabigol estava lesionado, não jogou a Copa do Brasil. E aí o Flamengo se acha no direito de não liberar o Pedro. Mas... E o próprio Pedro, Boca. Pedro também voltou da seleção machucado. Não, com Covid.
Ah, Voltou com Covid, que Isso. pegou lá na Sérvia, ficou fora. E aí eu acho que tem o Exatamente. lado do jogador. Sem dúvida alguma, o Pedro quer disputar a Olimpíada. E aí? Eu liberaria o Pedro. Eu, se fosse o Flamengo, liberaria o Pedro. Porque, mal ou bem, o Flamengo tem o Gabigol, que é o titular, e mal ou bem, o Rodrigo Muniz, o garoto está jogando bem. É um centroavante de ofício. Ah, não é igual ao Pedro. Claro que não é igual ao Pedro. Mas o Flamengo teria peça para suprir, não criaria problema do jogador, daria a ele uma outra experiência, o jogador voltaria mais animado. Eu acho que se fosse o Flamengo, liberaria o Pedro. Mas aí é uma questão política, né? De peitar a CBF, que é o que o Flamengo e outros clubes estão fazendo. E só para concluir, eu acho que o Daniel Alves só foi convocado, ele não estava nem na lista dos 50, pela ausência do Neymar, porque aí ele passa a ser o cara de experiência que o Jardine vai contar na seleção olímpica. Mas você tem isso, né? Se você libera para um, então, sim, porque que é para um é válido para todos, entendeu? Então, eu acho que essa é a situação. Você vê, a CBF cria um campeonato, como a Copa do Brasil, paga uma fortuna, mais do que o Campeonato Brasileiro. Aí o jogador que está na seleção não pode jogar. Entendeu? E o time é eliminado e perde a grana. Ele tem o jogo, né? Tem o jogo. Foi aconteceu. Joga na véspera, tem que viajar no outro dia, você está com dor lá e o caramba. Não pode jogar. Então, ela valoriza de um lado e desvaloriza do outro. Quer ver uma outra situação? O Jardine não convocou jogadores que estão na Copa América. O Vinícius Júnior tem idade de seleção olímpica, mas está na Copa América. Aí não foi convocado. O Vinícius Júnior não poderia estar nessa seleção olímpica? Poderia, mas acho que o Real Madrid não libera. Aí a CBF respeita. É muito confuso isso. Não é confuso, né? Isso não é confuso, né, Boca? Isso não é confuso. Eles querem que seja confuso, mas não é, né? Exatamente. Podia resolver, né?